Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Nós estamos iniciando agora o nosso estudo que ainda se debruça sobre a terceira parte da obra, estudando um pouco mais das leis morais. Já iniciamos o primeiro capítulo dessa terceira parte e já iniciamos o nosso estudo sobre a lei divina ou a lei natural. Esse é o nosso tema. Estamos estudando atualmente o item o bem e o mal. Dividimos esse item em duas partes. Em nosso último encontro, estudamos até a questão de número 636. Demos uma olhada rápida, geral, nessa questão de número 636 e agora vamos começar justamente por ela. Vamos aprofundar a questão 636 e vamos seguir o nosso estudo hoje até o final desse item, o item o bem e o mal, que termina na questão 646. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Então vamos nesse momento buscar a imagem do amado Mestre Jesus em nossas mentes. Vamos permitir que o Divino Amigo toque nossos corações, que ele nos acalme, que ele permita e nos ajude a abrir as portas espirituais para o conhecimento de O Livro dos Espíritos. Estejamos abertos também ao seu Evangelho, a receber do Divino Amigo tudo aquilo que ele pode nos dar, inclusive a orientação de nossas faculdades para a compreensão da lei de Deus, para a execução da vontade do Pai Celestial. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, meus amigos, nós começamos no estudo anterior a estudar esse item, o bem e o mal. Nós estávamos estudando nesse item, o bem e o mal, junto com Allan Kardec, algumas coisas que estão um pouco mais ligadas ao âmbito da inteligência, como, por exemplo, questão 629, que inicia o item, faz a abertura do item, nos dando uma definição sobre moral. E durante a definição essa definição de moral, nós vimos que a regra de bem proceder é a moral. E a regra de bem proceder está ali envolta, está diretamente ligada na capacidade que nós temos de fazer uma distinção entre o que é o bem e o que é o mal. Então, nós podemos perceber que estamos trabalhando no campo aqui dos conceitos, no campo de uma distinção feita através da inteligência. Aprendemos na sequência como fazer essa distinção. Aprendemos a perceber que o bem está diretamente relacionado à lei de Deus. Aprendemos também que o homem tem os meios para fazer essa distinção, ele tem as faculdades, ele tem capacidade para fazer isso. E depois nós fomos dando uma olhada nessa regra do bem e do mal sendo aplicada às nossas vidas de relacionamento com o próximo, com a gente mesmo e com Deus. Bem, se nós voltarmos rapidamente, então, à questão de número 635, que foi a última questão que nós abordamos com um pouco mais de profundidade no último estudo, nós veremos que aqui foram analisadas as questões das diferentes posições sociais como sendo elas mesmas causa, né, do bem ou do mal, e a questão da lei natural não ser, portanto, uma lei uniforme, porque parece que para cada posição social haveria um certo tipo de consequência, né? Um certo tipo de vida dentro de cada uma das posições sociais que o homem pode ocupar. E nós vimos que esse pensamento não está correto, que mesmo essas diferenças nas posições sociais são previstas por uma lei que é una, por uma lei que é uma lei só. E aí então Kardec se vê na posição daquele que pergunta aos espíritos superiores sobre os conceitos de bem e de mal. Eles são conceitos absolutos? Aqui ainda nós tratamos a questão dos conceitos, mas já é de bom tom
percebermos que depois dessa questão, a questão 637 já vai trazer algumas questões que passam do âmbito da definição dos conceitos para o âmbito da averiguação de circunstâncias. Aí esses conceitos são colocados à prova em algumas circunstâncias dessas que foram colocadas aqui em cima, né? Diferentes posições sociais. Existem conceitos absolutos de bem e de mal? A gente já trabalhou um pouquinho isso no nosso encontro passado, mas a partir de agora a gente vai explorar um pouco mais a fundo essa questão. Conceitos absolutos de bem e mal, ou existe bem e mal absoluto? Né? Isso aqui já está um pouco para além do âmbito do conceito. É quase como se nós disséssemos: existe o bem e existe o mal. É quase como dar substância, né? Na linguagem filosófica, a gente daria substância ao bem, substância ao mal. Existe o bem, existe o mal. Em algumas tradições religiosas, o mal é personificado através de um ser maléfico por natureza, maléfico pelo mal supremo, né? Bem, enfim, demônio, né? Satanás e assim por diante. Existe isso, existe essa personificação para a doutrina espírita, existe essa substância chamada mal, o mal absoluto, existe o bem absoluto. Bom, então é isso que a gente vai ver aqui na questão de número 636. Mas vale a pena notar que Kardec usa desse instrumental também da nossa filosofia, que é comum, né? A filosofia terrena, ele, ele usa desse instrumental para poder aqui destrinchar um pouquinho melhor esses conceitos de bem e de mal, agora já passando do campo do conceito para o âmbito da vida prática, para o âmbito da experiência, né? Para a averiguação de circunstâncias, como é que esses conceitos se encaixam na vida cotidiana de cada um de nós, porque afinal de contas, o que a doutrina espírita espera, ou melhor, o que ela tem como seu objetivo maior, já o dissemos, né, no início dessa terceira parte, é provocar em nós o nosso avanço moral. Então, se é necessário provocar avanço moral, se esse é o objetivo supremo da doutrina espírita, o maior objetivo, o objetivo mais nobre, mais elevado, então ela precisa trazer esses conceitos morais para o campo da nossa vida cotidiana. A gente precisa analisar isso naquilo que acontece conosco no nosso dia a dia. É isso que a gente está começando a observar aqui a partir da questão de número 636 e que será ó, o exercício o exercício maior dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. É isso que a gente vai precisar fazer aqui o tempo todo. Relacionar esses conceitos, relacionar esses aprendizados com a nossa vida. É isso que vai fazer com que nós tenhamos uma vida melhor aqui na Terra, né? Uma vida melhor, uma vida mais proveitosa, uma vida que cumpra com o objetivo de uma encarnação, do ponto de vista do espírito imortal. Bom, agora que a gente entendeu o contexto dessa questão 636 e o contexto das questões que virão na sequência, a gente pode pensar um pouco, né, sobre a questão filosófica, um pouquinho, né, pelo menos, para a gente não deixar o estudo muito maçante, né, ficar tratando assim de questões filosóficas com sofismas e tudo mais. Não, isso não é a nossa intenção aqui, não é o nosso objetivo e a gente precisa tratar aqui como uma filosofia espiritualista, uma filosofia revelada, né? Mas ainda assim percebendo que há um exercício intelectual aqui muito bem elaborado, né? Muito bem trabalhado por Kardec. Então são absolutos para todos os homens, olha aqui, né? Todos, né? Precisa ser uma lei moral universal, precisa ser descoberta nesse âmbito da sua universalidade, né? São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Então a resposta vem nos dizer sobre essa possibilidade de bem e mal absolutos. Vem dizer que a lei de Deus é a mesma para todos. Aqui a gente já tem um encaminhamento para algo importante de ser pensado sobre a possibilidade, né, do bem e mal absolutos. A lei de Deus é a mesma para todos. Só que o mal
depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, fazendo uma referência clara aqui, né? À questão de número 635, a questão anterior, né? Então, qualquer que seja a posição do homem, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Diferença só em relação ao grau de responsabilidade. Então, olha só, elementos aqui da questão, elementos que compõem essa resposta sobre a possibilidade de bem e mal absolutos. Primeiro elemento, a lei de Deus é uma só. Então, né, se é para ter algum tipo de bem absoluto, poderíamos pensar é a lei de Deus. Já o mal não está colocado na lei de Deus. O mal está relacionado à conduta e à, principalmente, vontade humana. Por que que eles colocam vontade humana? E eu disse também conduta. Porque vejam só, né? Vontade de o praticar caracteriza uma má conduta. Tenho vontade de fazer o mal. Isso caracteriza o mal. Agora, sendo espíritos imperfeitos, erraremos por ignorância e não por vontade de fazer o mal. Um erro por ignorância pode ser qualificado, né, caracterizado, classificado como mal? Pode, porque ele é contrário à lei divina. Mas vejam que aí entrou aquilo que nós temos na questão como sendo o grau de responsabilidade. A diferença está no grau de responsabilidade. Aquele que tem vontade de praticar o mal tem uma responsabilidade maior. Aquele que pratica o mal por ignorância tem outro tipo de responsabilidade, né? Claro que existem também os diferentes graus de responsabilidade por ignorância. Por exemplo, eu simplesmente não quero saber, eu simplesmente não quero progredir, eu sou um espírito que não quer. Quando eu não quero, quando eu não tenho aquele ímpeto, né, que a gente viu em questões anteriores aqui, aquele ímpeto em pesquisar, em querer saber sobre a lei divina, como estudávamos há pouco, eu tenho uma responsabilidade sobre a minha condição de ignorância, que é maior do que a responsabilidade daquele que procura, daquele que tenta, daquele que analisa a sua vida, daquele que analisa seus atos, daquele que faz aquela análise pedida em questões anteriores, né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. E podemos acrescentar ainda, depois de fazer, depois da ação colocada, averiguar os resultados, né, para a gente ver se estava certo. Então, vejamos, né? Diferentes graus de responsabilidade diante do bem, diante do mal. Agora, vamos pensar um pouquinho na tradição filosófica, por que Kardec coloca essa questão de número 636? Essa é uma questão que é recorrente na filosofia tradicional, na filosofia acadêmica, digamos assim, né? Filosofia hoje ensinada pelas universidades, pelas faculdades, enfim, os campos do estudo humano. Na filosofia tradicional, quando se fala em bem absoluto ou mal absoluto, nós estamos tratando de valores que seriam valores universais, imutáveis, valores independentes das circunstâncias, independentes das posições sociais, das culturas, das opiniões humanas. Então, o bem seria o bem e o mal seria o mal, independente do lugar onde se encontrassem os homens, independente da sua ignorância, independente do seu conhecimento, independente da sua vontade, inclusive. Olha que interessante, né? Bem absoluto, mal absoluto na tradição filosófica. Bem absoluto, aquilo que é bom em si mesmo, algo que existe em si mesmo e é bom sempre para todos em qualquer situação. O mal absoluto seria o contrário, né? Aquilo que é mal em si mesmo, em todos os lugares, para todos, em qualquer situação. Então, a gente consegue perceber aqui que transferindo da filosofia para uma religião, nós poderíamos ter o bem absoluto no ser supremo, Deus, bem absoluto, e o mal absoluto no seu grande adversário, né? O demônio. Bom, então, para a gente não aprofundar, né? Não ficar debatendo essa circunstância da transferência também da filosofia para a religião, a gente segue adiante, né? Ficamos aqui só no campo do exemplo.
para a gente não, não, é, não complicar muito o nosso estudo da questão 636, que ela precisa ser apenas compreendida e comparada, né, com a filosofia tradicional para a gente ter uma ideia, pelo menos, do que Kardec está trabalhando aqui. Então, notemos, né, que se existe para o Espiritismo alguma noção de bem absoluto, ele se encaixaria, estaria próximo de certas correntes de pensamentos filosóficos que interpretam o bem absoluto como sendo um padrão moral perfeito, um padrão moral perfeito. E aí a gente tem aqui uma proximidade muito grande com aquilo que Kardec está nos ensinando, porque a gente tem um padrão moral que pode ser perfeito um dia diante da conduta humana. Esse é Jesus, o nosso guia e modelo. O modelo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade, de padrão moral, Jesus. Todos nós chegaremos um dia a agir de forma parecida com ele. Mas por que Jesus é o padrão, é o padrão moral perfeito para nós? Porque ele é o nosso guia e modelo. Porque ele viveu e exemplificou e ensinou a lei divina na sua maior pureza para os homens. Ele não só ensinou, como praticou, né? Então ele nos deu essa diretriz da própria perfeição moral. Ele nos deu a diretriz daquilo que é realmente valioso. E nos deu o exercício de colocar o ideal máximo de nossas vidas, que é seguir a lei divina. Então, se existe bem absoluto para a doutrina espírita, ele está relacionado à lei de Deus. A lei de Deus é a mesma para todos. Olha aqui no começo da questão, né? E a gente aprendeu que a lei de Deus é una, é uma só, e está vigente em todos os momentos, em todos os lugares. Cara, é muito bonito a gente perceber isso, né? Perceber que existe essa concepção da lei divina que age, que contempla todos os seres, que está o tempo todo acontecendo e que nós podemos percebê-la e que podemos nos aproximar dela. Então, esse é o bem absoluto. O mal absoluto, portanto, não há. O mal absoluto, que seria o oposto, né, do bem por essência, do bem por excelência, o mal absoluto seria a destruição pura, a negação total do bem, a vontade de causar sofrimento pelo sofrimento e assim por diante, né? Então, isso não existe. Então, vejamos, por que que a gente está trabalhando essa questão 636 assim com tanta reflexão? É porque a partir dessa resposta, nós temos a construção, ou nós temos respostas para problemas filosóficos que são problemas essenciais para o ser humano. Por exemplo, existe uma moral universal? A doutrina espírita propõe aqui uma moral universal. Volto a me referir ao texto de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do texto, né, da introdução é O Objetivo dessa obra. Ali no primeiro parágrafo, Allan Kardec escreve que ali, né, o código universal da conduta que infalivelmente leva ao bem é o código de Jesus, é o código moral do Cristo. Então Kardec está propondo ali sim um código de conduta moral universal, de forma independente de religião, de credo, de concepção filosófica, concepção política, não importa. Se seguir o código moral de Jesus, infalivelmente a pessoa é feliz e promove a felicidade ao seu redor. É tão poderoso o texto de Allan Kardec, ele é tão profunda a reflexão, que o codificador escreve que, inclusive, né, se os homens colocassem o código moral de Jesus em prática, se o estudassem, se o conhecessem, se o praticassem, ele significaria a ruína das religiões, não haveria necessidade de religiões, porque o bem já estaria sendo feito. Agora sou eu comentando Kardec, né? Mas ele só, até onde Kardec comenta ali é essa parte, né? Ele significaria a ruína das religiões. E por que seria assim? Porque o bem já estaria sendo feito, já estaria sendo realizado. Nós já estaríamos vivendo o bem. Não haveria necessidade de religiões colocando para a gente as condutas humanas
e os conceitos de vida, né, que nós seguimos. Então vejam, respostas que partem, que surgem, né, dessa questão 636. Existe uma moral universal? Existe. Para a doutrina espírita existe. Ela é o código moral de Jesus. Muito estudado por nós, né? Muito estudado. Outra pergunta importante filosófica, né, para a qual surge resposta aqui na questão 636. O bem e o mal dependem da cultura na qual a pessoa está inserida? Não, não dependem. Dependem mais da vontade, como a gente viu aqui, né? Então, veja, né? É, o bem não é uma, uma construção humana. O bem está relacionado à lei de Deus. Então, existe algum tipo de bem absoluto? Sim, a lei de Deus. Em existência? Sim, o próprio Pai Celestial. E mal absoluto? Não, mal absoluto não. Portanto, estamos fadados a uma vitória do bem em nossas vidas, em nossas jornadas espirituais. Né? Bem é tudo que está em acordo com a lei divina, mal é tudo que dela se afasta. Então, o bem surgiu por ignorância temporária ou por escolha equivocada do livre-arbítrio. Então, bem é absoluto, o mal não é absoluto. Conclusão, meus amigos. Relembrando, a lei de Deus é uma só, portanto, o bem é absoluto. O mal depende da vontade do homem em praticá-lo. Então, ele não é uma força própria, mas algo que nasce, que surge, que tem como causa o desalinho do ser humano com a lei divina. Ou, como já dissemos, ou por sua ignorância ou pelo livre-arbítrio que age equivocadamente. Portanto, o mal é circunstancial e temporário. Eterno, como o próprio Deus e suas leis, só o bem. Há bem absoluto, mal absoluto, não. Posição social não influencia, porque eu escolho sempre como eu vou agir. Como nós temos já repetido algumas vezes durante o nosso estudo aqui sobre as leis morais, né? Para a responsabilidade, diversos graus, como nós vamos estudar ainda a exaustão aqui nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Essas responsabilidades são certamente averiguadas ali pelas leis divinas, levando em consideração circunstâncias, as capacidades, a ignorância, o uso do livre-arbítrio, a vontade. Vejam, né? Levado em consideração tudo aquilo que o espírito tem em si mesmo. Então, são medidos o bem e o mal através das circunstâncias, através das capacidades, através de um contexto muito próprio para cada situação. E é exatamente isso que a gente vê na questão 637, quando Kardec vai perguntar agora, começar a estudar ali o mal e o bem, esses conceitos sendo colocados diretamente na vida de todos nós, em relação àquilo que acontece aqui no planeta Terra, né? As circunstâncias mesmas em si. Então, o bem e o mal, agora sendo deslocados aqui do âmbito só da inteligência, do âmbito dos conceitos, do âmbito filosófico, para as circunstâncias, né? E sendo averiguado do ponto de vista do ser consciente, do ser que age, que pensa, que vive. Olha aqui, o mal não depende da vontade, então ele precisa ser averiguado no contexto, né? Em que o espírito vive, naquilo que ele deseja, naquilo que ele tem em si mesmo. Vamos por exemplo prático. 637. Um selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana é culpado? Olha só, está dada a circunstância. Ele vive uma vida selvagem, ele é movido pelo instinto e se nutre de carne humana. Ele tem culpa? Todos os aspectos, né, de uma lei moral estão colocados aqui na questão. E agora a gente vai ver que na resposta é mais uma vez fortalecida a ideia que está na questão 636, ou na resposta, né, à questão 636. Eu disse que o mal depende da vontade. Se o mal depende da vontade, um espírito que é selvagem, que cede ao seu instinto, tem um grau de responsabilidade praticamente nulo.
diante de sua atitude de se nutrir de carne humana. A responsabilidade quase nenhuma. Ele está cedendo ao seu instinto, é o seu grau de elevação espiritual que permite isso, que pede por isso, e ele cede porque ele está ainda em uma condição de quem age muito mais por instinto do que pelo seu conhecimento, do que pela sua própria vontade, né? O instinto ali, muito mais próximo da vida animal do que da vida civilizada. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Olha só, que maravilha, né, de resposta que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos. A gente tem uma questão aqui que Kardec começa, né, do âmbito mais primitivo de vida, o âmbito do instinto, para nos fazer compreender aquilo que os espíritos superiores querem dizer. Aqui a gente tem no comentário do codificador, comentário de Allan Kardec, um complemento a essa resposta, né? Olha lá, circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. É correto se alimentar de carne humana? Não, não é correto, né? Não é um bem exterminar uma vida humana para fins de nutrição. Não é o correto. Mas as circunstâncias é que dão a relativa gravidade. É correto? Não é correto, mas é muito mais grave para um homem civilizado fazer isso do que para um espírito que ainda está sujeito ao seu instinto. Muitas vezes o homem comete faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Então vejam, né, que existe o caso contrário a esse que está aqui. Existem posições sociais que nos colocam em circunstâncias difíceis, mas a gente sabe que não deveria fazer aquele mal que estamos realizando. Então, sim, aí teremos uma responsabilidade maior, né? Assim, o mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem e ignorante que se entrega aos instintos. Então, Kardec completa aqui, né, a resposta dos espíritos, nos dando essa ideia que a gente já tinha, né, da própria questão, mas Kardec resolve aqui aprofundar um pouco mais diante diante das reflexões que são necessárias, né? Para a gente ainda completar essa questão 637, na Revista Espírita de 1859, nós temos lá um problema moral que é o problema dos canibais, justamente que está sendo tratado aqui. E uma das coisas que são colocadas nesse texto, o título dele é Os Canibais, repito, né? Revista Espírita de 1859, para quem quiser buscar e ler em casa depois. Uma das coisas que é dita nessa passagem da Revista Espírita é justamente a questão da existência dos canibais. Então, por que, né, canibais? Por que espíritos que se alimentam, né, de outros seres humanos? E para nossa sociedade, é claro que isso é uma questão que é uma questão impensável, né, para a gente hoje em dia. Mas então, por quê? Qual o motivo da existência desses seres, né? E aí, uma das coisas que surge ali no meio do texto, é algo para a gente refletir bastante, é algo que nos diz o seguinte: bem, sim, eles são canibais, são, do nosso ponto de vista, são seres que cometem uma atrocidade. Mas se nós olharmos para toda a história possível de um espírito, existem espíritos que estão muito mais atrasados do que esses e que se encarnam em sociedades que têm esse hábito, né, que têm esse costume, essa característica de se alimentar de carne humana, isso significaria para esses seres já um avanço. Então, por que espíritos reencarnam em sociedades que praticam o canibalismo? Porque para eles significa um avanço. É claro que nenhum espírito do nosso grau evolutivo reencarnaria nessa circunstância, porque para a gente seria um retrocesso, e como já estudamos, não existe retrocesso para o espírito. Então vejam só, né, que onde a gente vê uma atrocidade, a lei divina está promovendo um progresso. Em diversas circunstâncias acontece isso. E se nós pararmos para analisar por um instante a resposta da questão 636, que diz
que o bem absoluto existe, que a lei de Deus é vigente o tempo todo, nós seremos capazes de pensar que onde a gente vê o mal, nós estamos vendo ali uma possibilidade daquele espírito viver uma experiência que não é correta, mas que em algum momento vai causar para ele um certo tipo de progresso. Porque o bem é supremo, o bem se sobrepõe às circunstâncias que nós vemos como circunstâncias do mal, né? O mal é circunstancial, como dissemos agora há pouco. Bom, vamos em frente, né? Continuamos aí no âmbito das circunstâncias. Então, parece, olha como começa a questão de Kardec, né? Às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Então, olha que Kardec tentando, né, tirar o mal do âmbito interno, da vontade humana. Ele fala, não, pode ser algo da circunstância das coisas. O exemplo que Kardec dá ainda remete ao canibalismo, a tal, por exemplo, a necessidade que o homem vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Eu disse aqui o canibalismo porque me ocorre um exemplo aqui um exemplo que mexe muito com a gente, né? Nós conhecemos aqui na história da humanidade alguns fatos, né? Que remetem a acidentes aéreos nos quais as pessoas ficaram isoladas em circunstâncias extremas, no extremo frio, por exemplo, e foram ali movidas a se alimentar de carne humana para sobreviver. Por isso eu falava de canibalismo, né? Não que ele esteja na questão, mas o exemplo que me ocorreu aqui. Então, olha só, de novo, volta à questão tendo esse exemplo, né? Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Aquelas pessoas em circunstâncias normais não cometeriam um ato de canibalismo. Mas naquelas circunstâncias do acidente aéreo, alguns morreram, e eles se viram ali em meio ao gelo, ou se alimenta de carne humana ou morre. E aí, como é que fica a situação? Pode-se dizer que num caso desse tem infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Né? Então não tem mal forçoso, né? Não, tem algum tipo de mal. Foi necessário o mal naquele momento? Ele pode ter sido um mal necessário, mas ele não deixou por isso de ser um mal, e não deixou de ser, portanto, uma infração à lei de Deus. Agora, certamente o grau de responsabilidade dessas pessoas será avaliado pela lei divina, né? Eles agiram por instinto, por necessidade, sabiam o que era o bem e o mal a ser feito naquele momento, tinham a noção plena do que estavam fazendo, estavam em momento de desespero, estavam em plena posse de suas faculdades mentais. Como era tudo isso, né? Então, de novo, o grau de responsabilidade é medido através de todas essas circunstâncias. Então, se essa questão pergunta se o mal alguma vez vem da força das coisas, a gente precisa pensar que sim, de vez em quando o homem tem necessidade de destruir e até mesmo destruir o seu semelhante. A resposta é que, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Então, de novo, né? O mal aqui não é deslocado para fora do ser humano. Olha só, a necessidade desaparece à medida que a alma se depura. Pelo contrário, ela é fortalecida como algo que vem do ser humano, que vem da conduta, que vem da ignorância, né? Então, o mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Então, aqui a gente tem, né, um panorama já muito bem construído sobre o que é o bem e o mal. A gente vai poder estudar um pouco mais adiante no livro dos Espíritos aqui uma lei que é a lei de destruição. A destruição é vista como uma transformação necessária, né? Tendo em vista sempre a renovação e melhoria dos seres vivos. Então vejamos que tudo o que acontece tem a supervisão máxima da lei divina. E conforme o espírito progride, a sua necessidade de fazer o mal vai diminuindo. Ele vai sentindo cada vez menos essa necessidade, cada vez menos a influência de uma posição social, cada vez menos a influência da consequência das coisas, das circunstâncias.
Vamos adiante. Não acontece frequentemente resultar o mal da posição em que os outros homens nos colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Bom, se a força das coisas não é a causa do mal, então pode ser que em algum momento outros tenham me levado, tenham me forçado a fazer o mal, e nesse caso, quem é o culpado? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Resposta, né? Então, quem é o culpado? Aquele que causou. Então, nessas circunstâncias, quem foi levado a praticar do mal tem, perdão, menos culpa, menos responsabilidade, mas ainda tem responsabilidade. Então, quem é o culpado? Os dois, aquele que causou e aquele que praticou. Aquele que causou com maior grau de responsabilidade, aquele que praticou com menor grau de responsabilidade. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. E a gente já trabalhou aqui um pouquinho nessa questão do vocabulário, né? Culpa, punição, que é um vocabulário ali à disposição de Allan Kardec, mas a gente sabe, né, que a gente precisa tratar muito bem as questões da culpa e o entendimento de como a lei divina, entre aspas, nos pune. Essas questões são questões que vão ficando mais claras conforme a gente vai estudando a lei divina, estudando o Espiritismo e aprendendo que a lei divina não traz punição, não traz o mal pelo mal. Ela é essencialmente boa. Ela traz circunstâncias para que a gente progrida. Depois de termos praticado o mal, ela traz para a gente as provas, as expiações, para a gente poder progredir e nos livrarmos, né, da responsabilidade de termos fazendo mal, de termos feito o mal. Então, conceitos que precisam ficar gravados. A responsabilidade é sempre proporcional aos meios que o indivíduo dispõe para a compreensão, identificação e prática do bem e do mal. O livre-arbítrio e o meio são importantes? São. O livre-arbítrio é importante, o meio também é importante, as circunstâncias são importantes, a ação do outro em nossas vidas é importante. No entanto, meus amigos, no entanto, o livre-arbítrio está sempre em ação. A nossa vontade em fazer o bem ou em fazer o mal, em qualquer circunstância, está sempre colocada à nossa disposição, né? Então, o espírito que está colocado em um contexto social, em um contexto de relacionamentos, vive dentro desse contexto justamente para exercitar a sua capacidade de identificar o bem e o mal, separar um do outro e agir em conformidade com a lei de Deus. Ok? Voltamos aqui então, vamos em frente para a questão 640 agora. Então já vimos essa questão do mal tendo como fonte, né, as circunstâncias, sendo o próprio meio, sendo outras pessoas. E agora a gente volta aqui na questão 640 para apreciar ainda um pouquinho melhor a conduta humana. A pessoa não praticou o mal, mas se aproveitou do mal que o outro praticou. Qual é o seu grau de responsabilidade, né? Vamos começar a trocar aqui a palavra culpa por responsabilidade, né? Então, olha só, é a pessoa que é oportunista, né? E aqui Kardec vai explorando um pouco mais a questão da responsabilidade. Ela é oportunista, ela é uma cúmplice. Ela concordou com o mal. Então, qual é o seu grau de responsabilidade? Se aproveitar do mal praticado por outro é como haver praticado o próprio mal. Então, o grau de responsabilidade dela é igual, pelo menos, ao da pessoa que praticou o mal. Aproveitar do mal é participar dele, é ser cúmplice. Isso é previsto até na lei humana, né? Até a nossa própria lei prevê a questão da cumplicidade. Talvez a pessoa até não fosse capaz de praticar o mal, mas se achou condição de tirar partido, de tirar proveito, né, do mal, é porque ela concorda com ele, é porque o aprova. Então ela o teria praticado se pudesse, né? Ou se ousara, né? Ou se tivesse coragem de praticá-lo. Então o que faltou para a pessoa ali foi só coragem mesmo, porque se ela tivesse coragem ela praticaria.
Então, qual é o grau de responsabilidade? Igualzinho ao da pessoa que praticou. E isso com fundamento, né, em tudo aquilo que o livro já ensinou até agora. As faculdades das quais a pessoa dispõe, as circunstâncias, o meio, a relação com o outro, a capacidade de distinção, a vontade, né? Tudo isso está em ação aqui na questão 640. Sigamos, né? Agora, olha só que interessante, Kardec identifica na sua pergunta que existem duas instâncias do mal. Uma instância que é a ação em si, fazer o mal. E a outra instância na qual o mal fica muitas vezes enjaulado, né? Ele fica preso no nosso desejo. A gente deseja, mas não permite que ele saia para o âmbito da prática. Então, na própria pergunta, Kardec já faz essa distinção maravilhosa. Existem dois âmbitos do mal: um que se dá efetivamente na vida de relação com as coisas, e um que fica na vida de relação para comigo mesmo, que é a vida de relação do desejo. Qual é o grau de responsabilidade, né, para o campo do desejo? Ele é tão repreensível quanto o âmbito da prática? A resposta nos preocupa bastante, né? Porque ele é, sim, tão repreensível é desejar o mal quanto praticá-lo. Desejar é quase praticar. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que a gente quer, né? Que a gente deseja praticar. Há virtude, sim, sobretudo se há possibilidade mesmo de satisfazer esse desejo. Mas se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, na resposta, a gente tem também, né, uma, uma averiguação de circunstâncias aqui. O grau de responsabilidade é medido de acordo com a vontade de praticar? É medido de acordo com a vontade. Mas o espírito que só ficou na vontade de praticar e não praticou, provavelmente já progrediu um pouquinho mais do que aquele que teve vontade e cedeu, né? Que teve vontade e praticou. Por isso é que diz que há, sim, virtude em resistir voluntariamente, né? Olha lá, voluntariamente ao mal. Há virtude nisso. Tem mérito quando o homem quer resistir e faz por si mesmo essa escolha, né? E aí, então, isso mostra já um certo grau de avanço do espírito. Mas tem o outro caso aqui, aquele caso em que só não praticou porque não teve oportunidade. Se tivesse oportunidade, ele praticaria. Esse, sim, esse é aquele para o qual o mal pensado, o mal desejado, é tão repreensível quanto o mal praticado, porque ele só não praticou porque não teve oportunidade. Então, não nos preocupemos tanto, né? Nós que sentimos assim esses impulsos em nosso dia a dia, de, digamos assim, né, termos uma atitude não tão louvável em nossos relacionamentos com as outras pessoas, em algumas vezes, mas não o fazemos, porque tentamos ser obedientes à lei de Deus, né? Tentamos seguir a lei de Deus. Estejamos tranquilos, porque desejar o mal é algo que, em certo nível, é próprio de espíritos que vivem em planetas de provas e expiações. Resistir ao mal é parte do nosso processo educativo que nos leva à nossa perfeição, aos poucos, né? Então, que nós estejamos nesse exercício constante, sabedores de que cada vez que o mal bate em nosso desejo e a gente resiste, nós estamos justamente, né, no caminho do progresso, e, portanto, no caminho da prática da lei de Deus, que vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos proteger dessas circunstâncias. Vamos adiante. Agora, olha só, né? Se a gente está falando justamente nesses termos de cumprimento da lei, é inevitável que Kardec pergunte se para agradar a Deus bastará que o homem não pratique o mal. Aqui a gente tinha o âmbito de relação do homem com as coisas, né? Com o meio, com as outras pessoas. Agora, a nossa relação com Deus. Para a gente estar de acordo com a lei divina, basta não pratiquemos o mal. Notemos, né, que aqui a gente quer garantir um pouco o nosso futuro, quer garantir
pouco melhor a nossa felicidade. E a gente está querendo aqui com essa questão saber qual é o limite da nossa ação, né? Qual é a ação moral, melhor dizendo até, qual é a ação moral realmente válida, realmente valiosa diante da lei divina. Basta não praticar o mal? Se nós pensarmos a respeito de tudo aquilo que a gente já estudou, a resposta é uma resposta óbvia, né? Não. Não basta que não pratiquemos o mal, porque a lei divina é o bem em si mesmo. A lei divina é o bem absoluto, o bem supremo. É para participar do bem, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Inclusive aqui, na questão 642, cumpre fazer o bem no limite de nossas forças, porque a gente responderá pelo mal que haja resultado de não termos, inclusive, praticado o bem. E na nossa sociedade hoje, essa questão se transforma em uma questão de extrema importância, porque nós temos, assim, aqui em nossas vidas, uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que acontece no nosso planeta. Nós temos vivido uma situação climática delicada, nós temos visto que pessoas passam necessidades de coisas básicas como água potável, por exemplo, porque muitos de nós desperdiçamos. Exatamente igual ao que acontece com energia elétrica, o que acontece com o consumo de alimentos e assim por diante. Nosso consumo desenfreado de muitas coisas tem alimentado um sistema, né, de vida aqui na Terra. Eu não vou falar sobre outras coisas, vou falar do sistema de vida humana, né, em geral, sem tocar em campos de economia, de política, mas o sistema humano de vida que nós temos vivido aqui tem sido um sistema de esgotamento do nosso planeta em favor de minorias, o que tem deixado muitas pessoas carentes de coisas que são coisas essenciais para uma vida digna. Então, nós temos um grau de responsabilidade muito grande, e esse grau de responsabilidade tem sido identificado cada vez mais a partir do momento em que nós pudemos vivenciar esse processo de globalização do planeta, né? Da vida humana no planeta. Então é muito importante que se nós somos perceber que se somos capazes de pensar isso num contexto planetário, imaginem quanta responsabilidade a gente tem nos nossos micro-relacionamentos, nos relacionamentos familiares, por exemplo, o mal que resulta para os nossos filhos da educação que nós não lhes demos. O mal que resulta para os nossos pais da nossa falta de cuidado enquanto filhos. Num âmbito ainda mais particular, o mal que resulta para nós mesmos do não controle da nossa mente, né, do nosso conhecimento sobre os nossos desejos. Essa instância da vontade em dirigir as nossas ações. Vejam, né, que haverá males que resultam da nossa ausência no bem. E aí a gente tem esse grau de responsabilidade, né? Importante notar que a gente tem que fazer o bem no limite de nossas forças. Isso não significa chegarmos ao nosso esgotamento, não é isso que o Livro dos Espíritos nos propõe. Muito cuidado, hein? Não é fazer o bem até desmaiarmos na obra do bem. A gente vai fazendo, aí desmaiou. Porque vejamos que o esgotamento de nossas forças resulta em um mal, não é isso? Nós temos que cuidar das nossas forças mentais, emocionais e físicas, porque se esgotarmos voluntariamente as nossas forças, estaremos realizando um mal para o espírito que está encarnado em um corpo. O próprio Allan Kardec, durante o desenvolvimento da doutrina, foi advertido pelos espíritos superiores que diziam a ele: olha, cuidado com sua saúde, você está exagerando. É preciso, sim, concluir a codificação, mas você está exagerando, você precisa de descanso. Então, não é é preciso interpretar bem essa resposta, porque não é o limite do esgotamento de nossas forças, não. O apóstolo, o aprendiz esgotado, não serve, não trabalha.
Não serve no sentido de serviço, né, de trabalho. Ele não consegue trabalhar, se não consegue trabalhar, não consegue fazer o bem, porque está esgotado. Então é preciso cuidar de si mesmo, né? Preciso ter as condições e manter as condições de fazer o bem o tempo todo. Cuidado com essa questão, né? Com essa resposta à questão 642. Fazer o bem no limite das forças não significa o esgotamento, significa agir nos âmbitos em que nós temos grau de alcance. Eu economizo a minha água para que o outro tenha água. Eu educo meu filho para que ele tenha boas oportunidades na vida, para que ele tenha sustentação espiritual, né? Para que ele tenha alimento espiritual que o fortaleça. E assim por diante. Eu vou fazendo bem nos limites do meu contexto de vida e esse bem se propaga, né? Principalmente se praticado por todos. Questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Tem alguém impedido de fazer o bem? Não, não há quem não possa fazer o bem, né? Agora, a posição da pessoa diante dessa necessidade de fazer o bem no limite das forças. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a possibilidade de praticá-lo. Basta que a pessoa esteja em relações com outros homens para ter ocasião de fazer o bem, né? Não tem só um dia, olha a resposta, né, que não ofereça essa oportunidade. Se o homem não tiver cego pelo egoísmo, vai ter oportunidade de praticar o bem. Praticar o bem não significa apenas ser caridoso, significa ser útil na medida do possível, olha aqui, não no esgotamento das forças, né? Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, quantas oportunidades, né, a gente tem para fazer o bem e é, a gente vai encontrando na vida pessoas que fazem o bem muitas vezes pelo próprio grau de progresso que já conquistaram. Eu lembro do caso de um atendido em um grupo de visitas que uma pessoa que estava acamada em um quarto muito simples, um quarto que tinha ali um criado mudo apenas, que tinha um pequeno guarda-roupa com poucas trocas de roupa e uma janela, nada além disso, um cômodo muito pequeno, inclusive a pessoa na sua cama com esses poucos móveis ali, vivendo às vezes uma situação de dor e recebe a visita de um grupo espírita, né, que viria para consolá-la, para conversar com ela. E um dos voluntários que contou essa história, né, depois ali estávamos presentes enquanto ele fazia essa narrativa, nos disse que tinha passado um dia difícil, um dia que daqueles que nos irrita facilmente, né, que muitas circunstâncias pequenas vão nos irritando. E fez a sua oração e quando chegou para visitar essa pessoa, ali em meio à conversa, logo no início da conversa com essa pessoa, disse que viu essa pessoa ter a seguinte atitude: olhar pela janela e dizer: Nossa, como o céu está lindo hoje. E então esse voluntário sentiu-se é, uma pessoa insignificante diante da vida, né? Sentiu-se assim que como aquele que não percebe a beleza da vida, porque uma pessoa acamada, doente, naquela circunstância, é capaz de olhar pela janela do seu quarto humilde, simples, e perceber que o céu é lindo. E ela, com todas aquelas suas possibilidades, né, sentiu-se como o verdadeiro enfermo na situação, o voluntário, né, como o verdadeiro enfermo, enquanto o enfermo era uma pessoa saudável espiritualmente. Então, fazer o bem muitas vezes está assim à disposição de pequenos recursos que as pessoas têm, né? E a gente é capaz de perceber isso na pessoa que leva a vida com um sorriso no rosto, naquela que não responde de forma irritadiça, naquela pessoa que abraça com sinceridade, naquele que reconhece com humildade as oportunidades que lhe são dadas e assim por diante. Todos nós temos ensejo, né, de fazer o bem praticamente o tempo todo. Então vamos lá, amigos, para as nossas questões finais aqui, né, de hoje. 644, voltamos com a questão do meio. Para certos homens, o meio em que eles estão não representa a causa primária de seus vícios e crimes, portanto, vícios e crimes, né? O mal para si mesmo, os vícios, e o crime, o mal para com os outros. Não são
causa, não tem como causa o meio em que eles vivem, são colocadas em sociedades viciosas, né? Nascem nesse meio. Sim, o meio pode ser causa primária. A pessoa nasce ali numa circunstância em que muitas pessoas ao seu redor são viciadas. Ele conhece os vícios, né? Mas ainda aí tem uma prova que o espírito escolheu viver, quando em liberdade do corpo físico, né? Quando no plano espiritual. Então, levado pelo desejo de se expor à tentação para ter mérito da resistência. Essa resposta é muito significativa, né? A prova foi escolhida. Esse é o ponto crucial aqui da resposta. A prova foi escolhida. O livre-arbítrio permanece. Meus amigos, o livre-arbítrio é uma questão muito séria para a doutrina espírita. O livre-arbítrio jamais é tolhido. Ele jamais é completamente retirado do espírito. Em qualquer circunstância em que esteja, o espírito é dono do seu livre-arbítrio. Então, dificuldades morais impostas pelo ambiente são provas escolhidas para que ele resista, para que ele vença, para que ele se fortaleça, para que tenha mérito, né, nesse progresso ser realizado. Então, aí a gente vê como que a justiça divina funciona, mesmo em ambientes que são adversos, contrários à causa, contrários ao bem. Existirá ali mesmo nesses ambientes ainda a virtude da resistência, a virtude do mérito em conseguir não ser vicioso e criminoso, mesmo quando o ambiente assim o é. Questão 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não é um arrastamento. Olha como Kardec escreve, né? Kardec já sabe a resposta aqui. Um arrastamento quase irresistível diante do vício, né? O vício é um mal quase irresistível. Ele é sim um arrastamento, mas não é irresistível. Tem uma força que ali influencia na questão da vontade, que realmente arrasta, que realmente chama, que realmente, né, muitas vezes até o corpo físico, dependendo do tipo de vício, né, que é o vício, os tóxicos, né, o alcoolismo, o tabagismo e outros mais pesados ainda, o corpo pede pela substância. Há sim um arrastamento. Para além do corpo, muitas vezes o espírito quer. O espírito deseja o prazer. O espírito deseja o torpor do vício. Mas aí entra a força da vontade. Porque existe sim um arrastamento, mas não uma fatalidade no ambiente do vício. Porque se existisse uma fatalidade no ambiente do vício, no ambiente do crime, nós teríamos um mal absoluto e ele não existe. Olha aqui como que é poderoso, né? O pensamento filosófico aqui. Então, o ser humano pode estar envolvido no meio, pode estar envolvido nas circunstâncias, ele pode estar envolvido com as pessoas que provocarão um arrastamento, mas que jamais será irresistível. Porque mesmo dentro da atmosfera do vício, nós encontramos pessoas virtuosas, pessoas que tiveram força de resistir e que ao mesmo tempo tiveram a missão de exercer boa influência em seus semelhantes. A gente tem uma história muito famosa dentro da doutrina espírita, uma história que foi vivida, né, por Chico Xavier, no qual ele, certa vez, ele conta, né, foi levado a um prostíbulo e estava ali em meio àquelas pessoas, foi deixado ali por um tempo, e quando as pessoas que o deixaram ali voltaram para buscá-lo, perceberam que ele estava em oração com as moças ali do ambiente. Ele conseguiu levar a oração, a prece, aquelas mulheres que ali estavam. Então vejam que o arrastamento vai existir para os dois lados, meus amigos. Vai existir a influência da vontade humana, das inclinações humanas, a influência do meio, a influência da mente, a influência da vontade. Essas influências, esses arrastamentos, existem a influência, né, dos espíritos que nos acompanham, os irmãos do mundo invisível. A influência existirá o tempo todo.
mas sempre vale o livre-arbítrio, sempre vale a vontade do espírito que vive aquela circunstância. Então, arrastamento, sim, mas arrastamento irresistível, não. Grandes virtudes podem se encontrar em meios viciosos, em meios criminosos. E o Chico, né, naquela sua humildade, naquela sua tranquilidade, naquela sua paciência, nos traz a prova disso, né? Eu quis falar de Chico Xavier porque é uma pessoa próxima de nós, é alguém contemporâneo, alguém que viveu em nossos dias. Mas se pensarmos na grande virtude por excelência vivendo entre os homens, Jesus. Em meios viciosos, Jesus permaneceu íntegro, imutável, né? Como a própria lei divina seria em cada circunstância. E é, né? Em cada circunstância. Última questão, meus amigos. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Ou, né, em outras palavras, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, da mesma forma como há graus de responsabilidade para o mal, existem graus de mérito para o bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Quem de nós conseguiria entrar no prostíbulo e conseguir levar as pessoas ali de dentro a uma oração conjunta, por exemplo? Qual é o grau de dificuldade nessa prática do bem? Quantos de nós passaria a vida entregue às pessoas em condição de rua, aos pobres? Quantos de nós receberíamos do próprio Cristo, como Francisco de Assis, a missão de reconstruir a sua igreja? Então vejam, né? Existem, sim, o mérito do bem está diretamente relacionado à dificuldade em praticá-lo. Quanto mais difícil praticar o bem, maior o grau de mérito. Então vejamos que eu falei sobre grandes missionários, mas não nos enganemos, porque em nossa vida comum, quanto para nós é difícil resistir ao meio, resistir ao vício, ao crime, resistir à influência de outras pessoas, resistir às nossas próprias inclinações. Maior mérito teremos quanto mais difícil for para nós resistir e praticar o bem. O bem que é feito sem esforço quase não tem mérito, né? Ou não tem mérito algum em fazer o bem sem esforço, o bem que nada nos custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide, olha aqui, né? O exemplo, o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que dá apenas aquilo que sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. A propósito, né? Do óbolo da viúva. Então, com essa questão 646, nós terminamos o estudo de hoje. Lembrando que muitas vezes nós ouvimos das pessoas aqui na Terra, né, que a vida está muito difícil porque os tempos mudaram e que eu vou fazer tal coisa porque todo mundo faz assim e que as circunstâncias me levaram a tal ou a tal atitude. Ora, meus amigos, o livro dos Espíritos está nos ensinando que a prática do bem, tanto quanto a prática do mal, está diretamente ligada ao homem. A prática diretamente ligada ao homem. A instituição do bem ligada a Deus. A instituição do mal ligada à vontade humana. Assim, nós vamos percebendo que o caráter do mal está dependente o tempo todo daquilo que nós temos em nós mesmos. Nossas intenções, nossas faculdades, nossa concepção de vida. Os agravantes, né, das faltas que cometemos são, sim, a nossa vontade, a nossa ignorância, o nosso, enfim, o nosso livre-arbítrio, né? Esses são agravantes para os males que nós praticamos. Por outro lado, a divina justiça não funciona como os tribunais humanos. Ela leva em conta todo esse contexto que a gente estudou hoje: circunstâncias, meios, influências, pessoas, capacidades e tudo que o ser humano tem. Cabe para nós outros termos em nossa imaginação que o bem, que a lei moral é como o sol. O sol brilha todos os dias com a mesma intensidade, assim também a justiça divina. Todos os dias ela brilha com a mesma intensidade, e o bem também. Só que a sombra existe. É a sombra que cada um de nós projeta em nossa própria vida. Essa sombra esconde o bem, essa sombra muitas vezes paira sobre a justiça,
ou tenta, né, esconder a justiça divina até que ela desapareça. Mas essa sombra é essencialmente humana. E estar aproveitando todas as belezas, todas as benesses que o sol da lei divina nos traz todos os dias é algo que está ao nosso alcance, basta querermos aproveitar, né? Então, façamos uso das nossas ferramentas, da nossa inteligência, da nossa vontade, da caridade, assim como a doutrina espírita nos ensina. A lei divina está posta e a vida é o grande laboratório no qual o homem lapida a sua essência imortal, aprendendo dia a dia a identificar, aos poucos, claro, os aspectos, os menores aspectos da lei divina e aprendendo também a cada dia a agir em plena comunhão com essa lei. Esse é o caminho da nossa perfeição moral e da nossa felicidade. Então tenhamos essa fé, essa confiança e nos fortaleçamos nesse caminho. Muito obrigado, queridos amigos, pela companhia no estudo, pela atenção mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos. E fica o convite para estarmos juntos na próxima semana, estudando o próximo item de O Livro dos Espíritos. Até lá.